nós falamos a respeito da relatividade cultural. E essa é uma grande dificuldade que temos ao interpretar um texto bíblico. Muitos costumes, muitas coisas, muitas relações eram muito diferentes na época de Jesus daquilo que vivemos hoje em dia. Uma dica é que quanto mais específico for o ensinamento, talvez mais probabilidade desse contexto, no tempo de Jesus, ter sido bem diferente. Não podemos buscar num texto bíblico relações como temos hoje em dia. Nós vivemos numa época em que, há bem pouco tempo, por exemplo, mulheres nem votavam. Que dirá muitas outras coisas que esperamos que mulheres façam no Novo Testamento. Existem muitas situações parecidas. Existiam coisas que nem passavam pelas cabeças dos autores bíblicos e das pessoas que viveram essas histórias. Muitas vezes podemos nos questionar, por exemplo, por que os autores bíblicos não foram mais enfáticos em abolir a escravidão? Na verdade, essa era uma relação que nem passava pela cabeça das pessoas que um dia seria modificada. Simplesmente era comum a sua vida assim. E por isso, devemos pensar que a Bíblia trouxe sim muitas contribuições, também no que diz respeito à abolição da escravatura. Devemos pensar no que Paulo, por exemplo, fala ao seu amigo Filemão a respeito do seu escravo Onésimo, que esse deveria ser tratado com respeito e como irmão, e não simplesmente mais como escravo. Mas mesmo assim, o texto bíblico não deixa claro que a escravidão deveria ser abolida. Devemos pensar a respeito dessas coisas quando interpretamos o texto. Muitas vezes queremos respostas para a nossa atualidade a respeito de coisas que nem passavam pela cabeça das pessoas sobre as quais o texto bíblico fala e nem mesmo passavam na cabeça do autor bíblico. São perguntas nossas sobre as quais o texto bíblico nunca pensou. Bem, mudando um pouco de assunto, queremos falar também sobre a interpretação de textos de milagres. Histórias de milagres, muitas vezes, são mal interpretadas. Geralmente, queremos que as histórias de milagre se apliquem muito rapidamente à nossa situação. Por outro lado, muitas vezes perguntamos: por que não acontecem tantos milagres hoje em dia, assim como aconteceram com Jesus, na época em que Jesus vivia? Justamente por isso, porque a época em que Jesus viveu foi uma época especial da revelação de Deus. Os discípulos caminhavam lado a lado com Jesus. E essa é a primeira função que devemos observar num texto de milagre: a função cristológica. Os textos de milagres querem apontar para Jesus como Cristo, que Jesus da Galileia é o Cristo de Deus. É interessante observarmos aquilo que João, por exemplo, o evangelista João fala, quando ele fala a respeito dos milagres de Jesus. Ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Bem, João diz que os sinais miraculosos foram escritos para que nós creiamos. Vejam, eles foram escritos para que creiamos. Ou seja, as histórias de milagres narradas pelos evangelhos devem levar à fé de que Jesus, sobre quem os textos bíblicos falam, é o Filho de Deus, o Cristo de Deus. E essa é a primeira função das histórias de milagre. É mostrar que Jesus realizou milagres. Ou seja, ainda que não presenciemos milagres todos os dias, ainda que não presenciemos milagres com tanta intensidade como parece que temos esses relatos nas Escrituras, devemos crer, por causa desses relatos, que Jesus é o Cristo. Ou seja, a história de milagre quer nos mostrar
que o nosso Senhor Jesus é de fato o Cristo de Israel, o Messias enviado por Deus. E essa é a primeira e principal tarefa de um texto de milagre. Claro que depois também existe a função existencial do texto de milagre. Uma história de milagre sempre vai acabar superando a negatividade da existência humana. E assim, histórias de milagres vão também mostrar que coisas difíceis em nossas vidas podem ser superadas, por exemplo. Mas a primeira função é mostrar que Jesus é o Cristo. Mesmo que algum milagre não aconteça hoje no culto em nossa igreja, não importa. O milagre descrito pelos evangelistas mostra que Jesus é o Cristo. E uma terceira função que nós podemos observar nos textos de milagre é na legitimação de novas formas de vida. O milagre de Jesus acaba legitimando novas formas e melhores formas de vida. Claro que podemos observar que quando Jesus multiplica os pães, ali existe também a partilha. Um menino traz 5 pães, 2 peixes, e ali existe a partilha. As pessoas partilham. Existe ali uma nova forma de vida, de partilhar, de comer em conjunto. Mas na verdade, a primeira função é mostrar que Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Que claro que muitas das dificuldades foram superadas. E que também existe uma função social naquilo que Jesus está fazendo. Ou seja, a partilha. Mas não devemos olhar para essas duas últimas funções a despeito da primeira. Sempre devemos observar que o milagre realizado é um sinal, assim como é chamado, sinal e maravilha. E um sinal aponta para algo que é maior. Não simplesmente para aquilo que aconteceu, mas para quem é Jesus de fato. Não para alguma coisa que vai acontecer no nosso dia a dia, mas para aquilo que aconteceu quando Jesus viveu aqui nessa terra. Quando Deus se revelou de forma única e final, ou seja, na forma máxima, em Jesus Cristo. Então, existe uma função cristológica, existe uma função existencial e existe também uma função social nas histórias de milagre. Sendo que o primeiro é o que devemos procurar, é a função cristológica de tal história. Eu quero dar um exemplo. Ao lermos no Evangelho de Mateus, logo após o Sermão do Monte, já no capítulo 8 do Evangelho, quando passa o Sermão do Monte, que vai até o capítulo 7, logo depois, nós temos uma história de milagre no capítulo 8. Lá em Mateus 8, versículos 1 e seguintes, diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Claro que nessa história de milagres, nós temos uma função existencial, na superação da negatividade humana. Afinal, Jesus toca no leproso. Jesus compartilha a vida com esse leproso, que era excluído da sociedade. Jesus mostra como nós devemos tratar uns aos outros, que nós devemos tocar as pessoas em dificuldade, que nós devemos amar as pessoas. Essa história de milagre, é claro que ela legitima novas formas de vida em sociedade, supera muitas coisas, muitos preconceitos. Mas em primeiro lugar, o que essa história nos mostra, e o que de mais importante nós temos nesta história, é que o Senhor dos céus e da terra, o Deus revelado em Jesus Cristo, se coloca ao lado deste leproso, e que Ele é aquele que quer curar este leproso. Não é a legitimação de formas de vida neste mundo,
mas mostrar justamente que em Jesus Cristo, Deus estende a mão àquele que precisa e quer salvar aquele que precisa, quer curar aquele que precisa. Então, existe uma função cristológica, existe uma função existencial, existe uma função social, sendo que a principal que nós devemos encontrar em um texto de milagre é sempre a função cristológica do texto. Nós vamos falar mais a respeito da interpretação de parábolas, logo mais.